Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Um comentário que eu recebi. O que eu disse a você que os nefilins teriam criado os dinossauros a partir de experiências genéticas, está no livro de Enoque. Se os judeus, Constantino e seus 300 bispos no Conselho de Nicéia não quiseram esse livro no cânon, incluir esse livro no cânon, é bom lembrar que os judeus não eram pessoas confiáveis. Tanto é que sempre desobedeceram a Deus e de quebra mataram o seu filho Cristo, Jesus Cristo. Bem, resposta. Não existe um livro de Enoque na Bíblia. Não sei se você sabe disso. O que existe é o apóstolo citando Enoque, mas não diz que tirou aquilo de um livro. Do mesmo modo como Paulo cita o Senhor Jesus e o que ele diz não está em nenhum evangelho e nem Paulo teria conhecido o Senhor pessoalmente ainda quando o Senhor estava aqui na terra. Em ambos os casos, eles citaram por revelação do Espírito Santo. Então não caia nessa conversa de que os judeus foram responsáveis por compilar a Escritura porque o Senhor foi quem a preservou até aqui. E também não caia na conversa dos que culpam a Igreja Católica de suprimir livros da Bíblia, porque é muito possível hoje você montar o Novo Testamento só com manuscritos que estão espalhados por museus e universidades e coleções particulares, sem precisar usar os manuscritos do Vaticano. A passagem de Judas, capítulo 1, versículo 14, diz assim: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Isso, depois você vai também para Atos 20, 35, é outra passagem que eu citei, essa que Paulo agora vai citar como sendo dita pelo Senhor Jesus, mas que não está nos evangelhos. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, muitas coisas que são reveladas nas Escrituras não foram tiradas de livros. Só para você entender, são revelações. Pergunta: que línguas as pessoas falam no céu? E que línguas falarão os que viverão no milênio depois que forem para a nova terra? Resposta: as línguas são para a terra. No céu, nós não precisamos delas, como também não precisamos das nações, as diferentes nações que foram criadas por diferentes línguas lá depois que aconteceu a Torre de Babel, quando Deus dividiu a humanidade por diferentes línguas. Por isso, agora, os que estão no céu, eles se entendem perfeitamente, sem as barreiras que experimentavam na terra. Eu não vou precisar fazer um curso de japonês para conversar com um salvo que eu vou encontrar lá no céu, que seja do Japão. As pessoas que viverão na terra no milênio, aí é diferente, é outra história. Elas ainda terão diferentes línguas e nações, mas na nova terra, depois, na eternidade, nada disso existirá mais. Pergunta: no céu Jesus terá cabelos brancos? Eu pergunto porque foi assim que ele apareceu a João, o evangelista João, o apóstolo, em Apocalipse 1. Resposta: Apocalipse é um livro de símbolos, então não se pode tomar como literal a aparência dele ali. Mesmo porque, além de cabelos brancos, ele apareceu com olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Nós não sabemos como é a aparência do Senhor no céu, porque a linguagem é figurada. Você imaginaria alguém que tem uma espada saindo da boca? Seria estranho, não? E também nós não sabemos a aparência real dos salvos que estarão no céu, porque eles estarão com um corpo que não é desse planeta, que não é dessa criação. É o mesmo corpo,
mas que terá sido transformado ou ressuscitado para um tipo de matéria que nós não conhecemos, porque lá não haverá mais matéria e tempo, a matéria como nós conhecemos e o tempo deixará de existir. A matéria que existe hoje no universo precisa de tempo para existir, e vice-versa. O tempo precisa de matéria, como já foi demonstrado pela física, por Einstein e também por Santo Agostinho. Procure pesquisar. Mas a nossa preocupação não deve ser com a aparência, mas com a pessoa com quem nós estaremos eternamente. E a nossa mente criada para a Terra, para o plano terreno, é incapaz de imaginar a eternidade. Não fazemos ideia. Pergunta: no seu comentário no vídeo 2230, é muito vídeo, né? Você escreveu, abre aspas, o pastor pode me mandar evangelizar? Que é o título do vídeo. Aí você começou dizendo de um grupo de uma determinada igreja que saía evangelizando, e se eu entendi bem, você comenta que só os evangelistas devem evangelizar porque receberam o dom dado pelo Senhor Jesus, mas nós temos a ordenança do Senhor para ir e pregar a todos. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E também o que fizeram em Atos 8, versículo 4. No entanto, os que foram dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Então, nesse caso, este grupo não fez errado, esse grupo que você mencionou não fez errado de marcarem para fazerem um evangelismo. Porque é dever de todos anunciar a palavra, as boas novas, e eu concordo que tem pessoas enviadas por Deus para evangelizar, para pastorear, para ensinar, mas vai que eu não tenha o dom de evangelista e eu trabalhe com uma pessoa que não conhece o Senhor. Será que eu vou deixar de falar a palavra de Deus para essa pessoa? Resposta: o assunto são os dons que são apropriados para cada tarefa. É claro que todo salvo por Cristo irá querer falar do seu Salvador e da salvação que recebeu pela fé em Cristo Jesus. Ele vai querer falar para as pessoas, mesmo que não tenha o dom de evangelista. Era o caso do encorajamento de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 4, 5. Ele diz, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Provavelmente Timóteo não tinha o dom, mas ele é exortado a fazer o trabalho de um evangelista, de um que tem o dom de evangelismo. O erro é quando homens querem forçar pessoas a fazerem algo, como são pastores e instituições religiosas. Numa praça da minha cidade, eu de vez em quando passava por lá e eu via um fanhoso pregando, com a Bíblia na mão. E uma rodinha de membros da igreja em torno dele gritando aleluias. Você já viu um fanhoso pregando? Ele não consegue pronunciar palavras. A questão era que ninguém era capaz de entender o que o homem falava. Mas ele devia estar ali por ordem do pastor. Quando o corpo funciona bem, um membro não precisa mandar outro membro fazer as coisas. Ele próprio sente a sua responsabilidade. A passagem que você citou em Marcos foi uma ordem dada aos apóstolos ainda antes de Jesus ter distribuído os dons de Efésios 4. Essa ordem, dada ali, se estende para o tempo após o arrebatamento da igreja, porque ali os discípulos do Messias não estavam ainda no caráter de corpo de Cristo, já que o corpo só seria revelado a Paulo bem depois, e só seria formada a igreja em Atos 2. Infelizmente, o tempo era pouco para abordar todos os aspectos da evangelização, e o que você citou de Atos 11, quando os dispersos saíram a evangelizar, foi bem lembrado. Ali também vemos os dons distintamente, porque os que saíram a evangelizar eram evangelistas. E quem depois tratou de reunir os convertidos foi o dom de pastor, na pessoa de Barnabé, que reconhece, num determinado momento, ele reconhece a sua limitação e faz o quê? Continua insistindo? Não, ele vai em busca de Paulo, para ter um dom de mestre, trabalhando no ensino mais aprofundado. Procure assistir o vídeo número 1088, que diz assim, o título é Quem deve testemunhar de Cristo? Ali eu explico essa passagem, ok?
Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.